Olá e seja bem-vindo, bem-vinda. Hoje é terça-feira, dia de inteligência emocional e a arte de educar nossos filhos. Na semana passada nós não tivemos por causa de um probleminha técnico que eu já comentei aqui nos outros vídeos, mas estamos de volta e vamos continuar com a nossa leitura. No último vídeo, nós falamos um pouquinho a respeito dos sentimentos da criança. Eu vou deixar aqui na descrição do link para você que não assistiu, mas falei um pouquinho a respeito do medo, terminei falando sobre o medo, que muitas vezes a gente faz um descaso sobre os sentimentos da criança, né? E hoje vou dar continuidade. Então ele fala assim: assim herdamos uma tradição de fazer pouco dos sentimentos da criança simplesmente porque ela é menor, menos racional, menos experiente e mais fraca que os adultos em volta dela. Levar a sério as emoções da criança exige empatia, capacidade de ouvir e vontade de ver as coisas pela ótica dela. Exige também uma dose de generosidade. Então, quando eu leio isso sobre a criança, eu aplico não só para a criança, mas para pessoas em geral, porque em geral nós temos essa tradição, como ele diz mesmo, de fazer pouco aos sentimentos das pessoas que são mais fracas, das pessoas que são mais frágeis, das pessoas que de certa forma se fala, isso não vai me atingir, essa pessoa não tem muita importância, então não vou fazer caso disso. E as pessoas que são mais frágeis e que têm menos força são as crianças. São as crianças e são os nossos filhos e são nossos alunos e são aquelas crianças que nos rodeiam, que muitas vezes a gente faz um total descaso porque, na verdade, vamos entender da seguinte forma: nós julgamos o outro pela nossa posição. Então, quando eu não gosto de algo e o outro gosta, aí eu torço a boca, né? Faço uma careta, porque eu tô julgando outra pessoa de acordo com o que eu acredito, com o que eu vivo, com aquilo que eu aprendi. Só que a gente esquece que para eu chegar aonde eu cheguei, eu tive que passar por um processo. Então, se hoje eu não tenho mais medo do escuro, é porque um dia eu superei isso, ou um dia alguém me ajudou a superar isso. Talvez eu nunca tive medo do escuro, porque talvez eu tive pessoas ao meu redor que me ajudaram nesse sentido, que não ficaram colocando aquilo como medo, como uma trava na minha vida. Vários aspectos, né? Mas com certeza tem muita coisa que você passou, momentos de tristeza, momentos de decepção, que hoje não representam mais nada para você. Que hoje você olha e fala assim, ai, que bobeira. Mas para a pessoa que tá passando, não é uma bobeira. É bobeira para você, que já superou e que já sabe como lidar com aquilo. Então, o nosso dever, em primeiro lugar, é ter empatia por aquela pessoa. Em segundo lugar, ajudá-la a superar aquilo. E se aquela pessoa é nosso filho, muito mais, né? Continuando. Em estudos que se fez sobre crianças em idade pré-escolar nos anos 70, verificou-se que filhos de pais autoritários costumavam ser mais conflitados e irritados. Presta atenção, que eu vou repetir. Filhos de pais autoritários costumavam ser mais conflitados, criança tinha mais conflito e era mais irritadiça, enquanto que os filhos de pais permissivos eram impulsivos e agressivos. E pouco realizados, inseguros e pouco realizados. Então nós temos aqui dois perfis e eu já vou te falar um terceiro perfil. Mas antes eu vou dar uma paradinha para explicar sobre isso. É terrível porque a gente vive num mundo de dualidade. Tudo a gente acha que tem que ser dual, né? Não existe um meio termo. Então existe o alto, existe o baixo, existe o gordo, existe o magro, existe o direito, existe o esquerdo. É tudo dual. Mas também tem o meio, também tem o meio termo. Então nós tratávamos as nossas crianças, nós que eu falo, nossos ancestrais, era muito na base do autoritarismo. Criança não tem que entender, criança tem que ouvir e
obedecer. E aí nós criamos um problema. No momento em que você adestra, vou usar essa palavra adestrar, porque adestrar é o que você faz com o animal. O animal não precisa entender, o animal precisa só reproduzir aquilo que você quer que ele reproduza. E aí você dá alguma coisa que ele gosta, né? Um incentivo, uma motivação, que nem um cachorro. Você fala para ele pular, a hora que ele pula, você dá um biscoitinho para ele. Ele fala, opa, toda vez que eu pular, eu vou ganhar um biscoitinho. Isso é adestrar. Então, quando a gente adestra a criança para ela fazer exatamente o que a gente quer, seja qual for o tipo de motivação que você usa, pode ser uma coisa que ela goste, que ela vai ganhar, ou pode ser uma punição que ela não gosta, então ela vai fazer aquilo que você quer. Qual é o problema muito grande que nós criamos? A criança, ela segue aquilo que você fala. O dia que você não estiver, essa criança ela vai ficar perdida. Isso vai acontecer mais cedo ou mais tarde, porque quando essa criança se tornar adulta, ela não vai conseguir fazer escolhas, ela vai ser um adulto inseguro. Por quê? Porque ela não foi treinada a fazer escolhas, ela não foi treinada a ver as consequências das escolhas que ela está fazendo, ela não foi treinada para nada disso. Então, como a gente vive nesse mundo, a nossa mente é muito de dualidade. Quando eu falo assim, criança precisa ter escolha, não foi uma nem duas pessoas, muitas pessoas já bateram de frente comigo, falando assim, mas vai liberar geral? Tipo, tudo pode. E aí nós caímos no outro extremo, que é a permissividade, que é tudo pode. Gente, não é nem autoritarismo e nem tudo pode. Não é nada pode ou tudo pode, existe um meio termo. E qual que é esse meio termo? Muita polêmica foi gerada em torno disso, inclusive psicólogos falando, às vezes tirando sarro, né, da nova metodologia. Não é nova, tá lá nas escrituras, inclusive, né? Jesus Cristo ensinou muito a respeito de como a gente deve educar os nossos filhos. Mas a gente foi para um lado totalmente autoritário, onde a gente queria que a criança fizesse exatamente o que a gente quer. Por quê? Porque isso dá menos trabalho. Né? Quando eu falo e você obedece, eu não preciso dar explicação, eu não preciso pensar, eu não sei se você sabe, mas o trabalho mais árduo que existe no mundo não é trabalho braçal, é o pensar. Então a gente não quer pensar, gasta energia, você precisa de concentração, você precisa buscar algo que de repente você não tenha resposta, e aquilo vai fazer com que o seu cérebro trabalhe. E a gente não quer que o cérebro trabalhe. Então é muito mais fácil falar para a criança, para de mexer com água, agora, ponto. Criança não pode perguntar por quê, não pode fazer nada, simplesmente tem que parar. E você também não dá explicação, né? Ou então você já explica que vai sujar, que vai... Tudo coisas assim banais, que vai bagunçar, que vai... Coisas que dá para consertar, e aí você tá tirando da criança a oportunidade também dela aprender a consertar aquilo que ela tá fazendo. Então tudo na verdade gira em torno do que a gente quer, do que eu quero para mim, do que é mais confortável para mim. E aí vem o terceiro tipo que ele fala aqui, os filhos de pais com autoridade, que é diferente de autoritarismo, tinham mais boa vontade, eram mais seguros, enérgicos, simpáticos e ambiciosos. Então não existe só duas opções, se não é 8 ou 80, né? A gente até tem frases para isso, ou é 8 ou é 80. Não, do 8 até o 80, tem do 9 até o 79, só para você ter uma ideia. Então tem muitas opções. A gente pode sim ficar no meio termo, e existem vários autores que defendem isso. É como se você estivesse navegando num rio e você tem que ficar fora das margens, você tem que ficar no centro o máximo possível para você não ir nem para um extremo e nem para o outro, porque ambos os extremos deixam sequelas para a criança, que ela vai ter que lidar com isso mais tarde, ela vai ter que resolver depois, ela vai ter que buscar terapia, senão ela vai ficar uma pessoa que não consegue sair do lugar. Por quê? Porque ela foi treinada só a obedecer. E quando ela não obedecia, ela era punida. E aí, quando ela precisa tomar as próprias decisões, ela não sabe o que fazer com aquilo, porque ela nunca fez isso. Isso é terrível.
Ou então, tudo é permitido. Tudo é permitido, e aí também gera um conflito na criança, porque ela ainda não tem a capacidade de fazer todas as escolhas que são dadas para ela. Até para nós adultos, as escolhas são limitadas. Você consegue perceber isso? As suas escolhas são limitadas de acordo com o conhecimento que você tem. Você não atua numa área que você totalmente desconhece e vai lá tomando decisões aleatórias. Isso não existe. É um processo. Você vai aprendendo aos poucos e conforme você vai aprendendo, você vai aplicando e você vai fazendo as suas escolhas. Conforme você faz as suas escolhas, você vai vendo as consequências. Depois de um tempo, antes de você fazer a escolha, você já consegue identificar as consequências. Não todas, mas pelo menos boa parte. Mas isso é fruto de treino. Sempre fruto de treino. E é isso que nós precisamos fazer com nossos filhos. Aí uma informação interessante que hoje para mim chega assim até ser, nossa, como que a gente não sabia disso? Como que ninguém percebeu isso? Chega a ser um absurdo, né? Mas sim, os cientistas tiveram que descobrir, né, entre aspas, que desde que nascem, os bebês têm uma incrível capacidade de absorver insinuações sociais e emocionais de seus pais. Presta atenção, papai, mamãe, professor e todo mundo que está em volta de criança. Quando você faz uma insinuação, mesmo não usando palavras, a criança capta, tá bom? Então, cuidado com insinuações. Mesmo que você está fazendo uma insinuação para o outro adulto, achando que a criança está no meio, ela não está percebendo o que está acontecendo. Ela está percebendo o que está acontecendo e ela está absorvendo e internalizando tudo o que você faz. Então, muito cuidado quando você estiver fazendo as coisas na frente de uma criança. Agora sabemos que quando a pessoa que cuida de um bebê reage com sensibilidade às suas insinuações, acompanhando o seu olhar, conversando com ele e deixando-o descansar quando ele estiver excessivamente estimulado, o bebê logo aprende a controlar as suas próprias emoções. Estudos também mostraram que quando a pessoa que cuida do bebê não presta atenção às suas insinuações, como, digamos, uma mãe que está deprimida e não fala com o filho, ou um pai ansioso que faz o bebê se esforçar demais, o bebê não desenvolve a mesma facilidade para controlar as suas emoções. Ele pode não aprender que seus balbucios chamam a atenção e ficar quieto e passivo socialmente desligado. Ou por estar sempre sendo estimulado, pode não ter a chance de aprender que chupar o dedo e afagar a manta são boas maneiras de se acalmar. Então, os dois extremos de novo, né? Aquele que agita demais, que estimula demais, ou aquele que não dá atenção nenhuma. E bebê bonzinho, em creche, ou seja, em qualquer lugar, a gente coloca o rótulo de bebê bonzinho, aqueles bebês que não dão trabalho. E bebê que não dá trabalho, talvez ele vai te dar muito trabalho quando ele crescer. Porque bebê que não dá trabalho pode ser um bebê resignado, que já percebeu que não importa o quanto ele chore, não importa o quanto ele faça, nada vai acontecer. E aí o que ele faz? Se fecha, se resigna. Não vai adiantar mesmo? Você já conheceu pessoas assim? Que se resignou com a vida, não quer mais estudar, não tem mais vontade de fazer nada? Não faz diferença o que eu fizer. Pode ter início na infância. Porque quando o bebê nasce, ele não tem isso, né? De que, o que eu posso fazer para resolver esse problema? Olha só como que é interessante. O bebê recém-nascido, ele já está tentando resolver problema. Olha que legal. E a gente adulto muitas vezes quer se livrar do problema, né? O bebê tem um problema, ele sente fome. E aí quando ele sente fome, o que ele faz? A única coisa que ele sabe fazer para resolver o problema naquela situação, que é chorar, né? Às vezes se mexer um pouco, às vezes olhar para a mãe, dar um sorrisinho e tal, tudo tentando resolver alguns problemas que ele tem. E aí, quando não é resolvido de forma nenhuma que ele tem conhecimento, ele se retrai e aí se torna uma criança boazinha, daquelas que a gente gosta, porque não faz barulho, porque não dá trabalho. Terrível isso, terrível. Então, vamos lá. Teve um estudioso, eu não vou saber pronunciar exatamente o nome, mas Ryan Dennett, se eu não me engano é isso. Então ele escreveu vários livros falando a respeito
de criança, de inteligência emocional, não nesse termo, né, que esse termo é meio recente, mas ele acreditava, e eu achei isso o máximo, que uma das maiores responsabilidades dos pais é escutar os filhos. Escutar não só o que eles dizem com palavras, como também os sentimentos por trás das palavras. E aí ele encoraja os pais a dizer aos filhos ele não encoraja os pais a dizer aos filhos como deve sentir-se, porque isso só faz com que a criança não confie no que ela sente. Então não é legal você dizer para a criança como ela deve se sentir. Apenas aceite o sentimento dela do jeito que vier, tá? Não fala para ela, você não deveria se sentir assim, ou você deveria se sentir dessa forma. Não use essa expressão, porque cada um sente de um jeito. Isso deve ser respeitado. Ele diz que as emoções da criança não desaparecem quando os pais dizem não se sinta assim. Isso não resolve o problema. Pode agravar mais, aliás. Nem quando dizem que nada justifica as emoções que ela está sentindo. Para Ginott, nem todo tipo de comportamento é aceitável, ao passo que todos os sentimentos e desejos são. Então, os pais, eles devem reprimir ações, porém não emoções e desejos. Isso é a opinião desse estudioso, desse cientista, dessa área, né, o Ginott, que todos os sentimentos são aceitáveis, mas as ações não. As ações devem ser reprimidas. E, por conseguinte, olha só que notícia boa para você, pai e mãe, que fica se sentindo assim, com remorso, quando você fica com raiva, né? Olha o que ele fala. Ao contrário de muitos educadores de pais, Ginott não desaprova que a pessoa se irrite com a criança. Na verdade, ele acha que os pais devem expressar honestamente sua irritação, desde que ela seja dirigida a um problema específico e não agrida a personalidade nem o caráter da criança. Se tiverem critério, os pais podem usar a raiva como um eficiente instrumento de disciplina. E vou ficando por aqui hoje, porque já me estendi demais. O que acontece? Quando você fica com raiva, você tem que saber distinguir muito bem por que você está com raiva. Isso já é um trabalho emocional, né? Pessoal também. Porque muitas vezes a gente embola tudo, a gente nem sabe por que está com raiva e aí a gente joga raiva na pessoa. Aí a gente fala, eu tenho raiva desta pessoa, mas na verdade não é da pessoa que você tem raiva da ação dela, você tem raiva da situação que aconteceu. E aí você joga para a criança, como eu li no começo do livro, né, no início aqui da nossa conversa, a criança é a mais fraca, a criança que menos consegue se defender, então o que você faz? Você joga tudo em cima dela. É culpa sua, é porque você fez isso, é porque você... Entende? E aí a criança fica com um fardo enorme nas costas dela, porque, nossa, a mamãe está se sentindo mal por minha culpa. A criança não tem ainda essa maturidade de entender que por mais que a mãe está falando isso para ela, não é assim que funciona. A mamãe não está com ódio dela, com raiva dela, da pessoa dela, mas sim da situação, da ação que aconteceu. E como a criança não tem essa maturidade, ela fica com aquele peso, achando que é tudo culpa dela. E aí isso vai somando, quando os pais não percebem isso e vão acrescentando cada vez mais culpa, a criança cresce achando que ela é culpada de tudo. Isso é terrível para a autoestima da criança. Então, eu notei muito essa diferença aqui em casa, porque eu jogava a culpa em cima das crianças. E aí eu falava, porque vai acontecer isso e aquilo por sua culpa. E quando eu mudei, eu comecei a agir de uma forma diferente, muitas vezes eu conseguia até não ficar com raiva, porque eu já conseguia distinguir de que eu não tô com raiva da criança, tô com raiva da situação. E por que eu tô com raiva da situação? Aí você vai fazendo os porquês, fazendo as perguntas, né? Eu tô com raiva dessa situação porque isso vai me gerar isso, isso, isso. Tá, mas se gerar isso, como que eu posso resolver? E de repente a solução é tão simples que nem vale a pena ficar com raiva. Mas acontece também de você ficar com raiva da situação e aí, quando tinha essa irritação, esse sentimento forte, ruim,
eu explico para as crianças. A mamãe está se sentindo assim não é por causa de você, é por causa da ação, é por causa do que gerou, e aí eu explico, vai acontecer isso, que vai acontecer aquilo, e aí você vai fazendo uma conexão entre causa e efeito. Você fez isso, vai causar aquilo, e aquilo vai causar aquilo outro. E aí eu percebi que houve uma mudança também na reação das crianças, porque quando eu ficava com raiva e jogava tudo em cima delas, elas ficavam sentidas. Lógico, né? Qualquer um ficaria. E ultimamente eu tenho percebido que mesmo eu ficando com raiva e às vezes falando firme com eles, falando firme e com raiva, eles não ficam mais magoados. Eles entendem, lógico, né? É uma situação que não é tá sorrindo, não é? É uma situação que precisa de um posicionamento diferente. Mas eles não ficavam mais magoados, que antigamente eles ficavam, e aí depois eu me arrependia pelo que eu tinha feito, aí eu ia tentar pedir desculpa, eles ainda não estavam abertos a uma desculpa, porque eu tinha magoado demais, e toda essa situação constrangedora. Então eu percebi, aí eu fui perguntar, mas vocês não ficam tristes quando eu falo assim, não ficam magoados e tal? Não, a gente sabe, a gente entende, né, que é por causa da situação, E eles me disseram coisas que eu fiquei até, né, nossa, essas crianças parecem estar mais maduras do que eu. Mas é uma diferença muito grande você conseguir passar para a pessoa que você não está triste ou com raiva ou magoado ou com ódio dela. Não é a pessoa, é a situação, é a ação. Isso vai passar, porque quando você fala, eu tenho raiva daquela pessoa, não tem como você parar de sentir raiva da pessoa, porque a pessoa vai continuar sendo a pessoa, né? Então, se você tem raiva da pessoa, tudo que a pessoa fizer, você vai sentir raiva. E não é assim que acontece, né? A gente sente raiva daquela ação. E aí, depois, passado aquele momento, você precisa reafirmar o seu amor pela criança. A criança precisa saber, precisa ter a certeza. Minha mãe me ama, meu pai me ama, não importa o que eu faça. E esse não importa o que eu faça é exatamente isso, não importa o que ela faça, você ama ela. Assim como Deus ama o pecador e não o pecado, né? Aí você fala, mas quem matou, quem fez isso, quem fez aquilo, fez atrocidade, roubou, passou os outros para trás, Deus ama do mesmo jeito? Deus ama do mesmo jeito. Mas não aquilo que a pessoa fez. E às vezes é até difícil pra gente aceitar, mas ele não merece o amor de Deus. Quem somos nós para saber quem merece, quem não merece? Deus, ele ama quem ele quiser. E ele ama todo pecador. Ele não ama o pecado. Então esse mesmo contexto a gente tem que reproduzir para os nossos filhos. Você ama o seu filho, não importa o que ele faça, mas você precisa mostrar para ele que existem ações que não devem ser feitas. Embora todos os sentimentos sejam aceitáveis, de acordo com os de nós, nem todas as ações são. E aí você precisa mostrar o caminho para ele. Acho que é isso. E por hoje é só. Já deu mais de 20 minutos, já passou do tempo, né? Espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like. Compartilha com pessoas que podem estar precisando dessa informação e que pode ser útil para melhorar as famílias e os relacionamentos. Deixar os relacionamentos familiares como sendo realmente um lugar de refúgio, um lugar onde você volta e você sabe que você vai encontrar forças para enfrentar as dificuldades do dia a dia, tá bom? Um beijo e até a próxima.